Bom, então você vai fazer lá a atividade, volta para cá para nossa correção, deve ter voltado já, né? Pausa, tal, volta. Então vamos agora para nossa correção, iniciando aqui da página 247, que é a tarefinha sobre unidade de medida de tempo, certo? Então, preparado, fez, voltou, bora para nossa correção. Então, primeira questão. Complete com o nome correto de cada período. Então a gente tem que lembrar um pouquinho sobre as unidades de medida de tempo, não apenas daquelas padrões, né, que nós temos hora, minuto, segundo, mas sim das outras unidades que eu havia comentado com vocês, certo? Então, 7 dias correspondem a. Aí você vai pensar um pouquinho, 7 dias compõem uma semana, não é isso? Então aqui a nossa resposta a gente coloca semana. Eu peço desculpa já de antemão, a letra, certo? Pois está sendo feita com mouse, então ela vai ficar um pouquinho mal feita mesmo, porque é bem complicado escrever com mouse. Item B, 6 meses correspondem a um. Para 6 meses, lembra semestre, ou seja, 6 meses correspondem a um semestre. Beleza, galera? Item C, 100 anos correspondem a um século. Então, eu vou colocar aqui século. E 15 dias correspondem a uma quinzena, beleza? Até lembra, né? 15 quinzena. Você escreve aí, faz sua correção e vamos aí para a segunda questão. Qualquer coisa, tu volta um pouquinho no vídeo, beleza? Complete o quadro com as horas e as frações do dia correspondente. Gente, aqui nessa segunda questão aqui, ó, vocês precisam colocar esse 16, tá? Provavelmente foi uma falha aí na hora da digitação que faltou informação aqui. Então vocês coloquem ali em cima 16 para quem não fez. Então, número de horas 12. Cara, 12 horas. Então o que é que eu vou fazer? Total de horas são 24. Ele está falando ali que são 12 horas. Só que a gente está vendo que todas as frações elas estão simplificadas o máximo possível. Então eu vou simplificar essa daqui também para poder colocar lá. Então vamos simplificar logo por 12, que dá para ver que o 24 ele é divisível, né? Então bora por 12, obtendo aí então a fração 1 meio, ou seja, metade do dia, não é isso? 12 horas, então 1 meio. Ó, fração do dia, 1 terço. Então 1 terço, como é que eu faço 1 terço, né? Vamos lá calcular 1 terço do total de horas, que são 24 horas, certo? 1 vezes 24, 24. E agora basta a gente dividir aí 24 por 3, que dá exatamente 8 horas. Isso aqui, galera, você pode até pensar, ó, 1 terço do meu dia. O meu dia tem 24 horas, então vou dividir em 3 partes, né? 8 horas. Então aqui mesma coisa, ó, 16. Vixe, como é que eu vou fazer então? Vamos lá, 16 horas de 24 horas. Basta simplificar. Vou simplificar devagarzinho, vamos. Vamos dividir por 2. Opa. Dividir por 2 vai dar 8 sobre 12. Divide por 2 mais uma vez aí. Vai dar 4 sextos. E divide por 2 mais uma vez e última, né? E vamos obter aí 2 terços, beleza? Então vou colocar aqui, ó, 2 terços, ok? E na última ali, 3 quartos das horas. Então vou lá calcular quanto é que vale 3 quartos de 24 horas. Então 2 vezes 24, 48. Divide agora aí por 3, né? 48 dividido por 3. Aí a gente vai obter... Opa, não é 2 terços, é 3 quartos, olha isso. Desculpa, vamos lá ajeitar isso aqui. São 3 quartos e não 2 terços. 3 quartos. 3 vezes 24 dá 72. E 72 dividido por 4, galera, dá exatamente 18, beleza? Então, resposta correta aqui, 3 quartos são 18 horas, beleza? Então, terceira questão. Use a calculadora e responda as questões. Então, pode usar a calculadora, não tem nenhum problema. Mas, se você quiser fazer à mão, é muito melhor, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, fazendo os cálculos à mão, mas você fica à vontade.
quantas horas há em uma semana? Uma semana tem 7 dias, então basta multiplicar 7 vezes 24, beleza? Então, vamos fazer aqui, ó. Já vou colocar aqui para aproveitar o espaço. 7 vezes 4, 28. 2 sobe para cá. 7 vezes 2, 14. Mais 2, 16. Ou seja, 168 horas. Item B, quantos minutos há em 6 horas? Então, a cada hora temos 60 minutos, então basta multiplicar 6 vezes 60, né? Ou 60 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36, ou seja, 360 minutos. Vou colocar aqui de minutos. Quantos segundos há em um dia? Um dia tem 24 horas. Então, para transformar a hora em segundo, basta multiplicar por 3.600. Não sei se vocês lembram, né? Então, vamos lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0. 4 vezes 6, 24. Sobe 2 para cá. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. 2 vezes 0. 2 vezes 0. 2 vezes 6 dá 12. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Soma isso aqui tudo. Nós temos 0, 0, 4, 6 e 8. Ou seja, temos aí em um dia 86.400 segundos. Beleza? Então vamos lá. Quantos dias há em uma década? Um ano tem 365 dias. E uma década são 10 anos. Então basta multiplicar aí 365 vezes 10, obtendo então 3.650 dias. Vou colocar aqui embaixo, 650 dias, beleza? Aí, galera, ó, quarta questão. Elabore um problema usando um dos dados apresentados a seguir. Depois, peça a um colega que resolva o problema que você elaborou enquanto você resolve o problema dele, né? Então, ano bissexto, milênio, rotação ou aquele horário lá. Você vai montar, né, uma questãozinha com uma daquelas palavrinhas, como por exemplo, quantos dias possui um ano bissexto? Já é um probleminha feito, beleza? E qualquer coisa você dá ali pro seu pai ou pra sua mãe resolver, faz essa troca aí e depois corrige a atividade dele, beleza? Aqui eu não coloquei por ser pessoal, né? Vou deixar que você faça, mas faça e depois corrija para saber se seu pai ou sua mãe acertou. Show? Então vamos lá para a página 249 e 250 aqui da nossa correção. No dia 21 de março de 2019, Helena consultou as condições meteorológicas de algumas cidades de algumas capitais do Brasil e registrou a temperatura máxima de cada uma delas neste dia. Então ela consultou ali de Aracaju, Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba e Goiânia, certo? Temperatura máxima de Aracaju deu 28 graus Celsius, de Belo Horizonte 20 graus Celsius, de Boa Vista 30 graus Celsius, de Curitiba 15 graus Celsius e de Goiânia 24 graus Celsius. Então vamos lá às perguntas. Item A. Em qual capital a temperatura foi maior? Então a gente analisa aqui e vê que a capital que teve a maior temperatura foi Boa Vista, pois lá fez 30 graus Celsius. Item B. Em qual capital a temperatura foi menor? Foi ali em Curitiba, pois fez 15 graus Celsius. Agora vamos ali para o item A. Qual a diferença entre as temperaturas das cidades de Goiânia e Belo Horizonte? Então, Goiânia teve 24 e Belo Horizonte teve 20. Então, basta a gente fazer 24 menos 20 e teremos a diferença aí de 4 graus Celsius. Então, coloca lá na resposta, foi de 4 graus Celsius, beleza? Então, vamos aí para a segunda questão. Observe o gráfico construído por Felipe com as temperaturas máxima e mínima previstas para 2 cidades do Brasil em um dia do mês de abril. Depois, responda às questões da página seguinte. Eu não coloquei aqui nosso gráfico, certo? Mas você acompanha aí pelo seu livrinho, lá na página 249, beleza? Que a gente vai responder aqui. Item A. Qual é a maior temperatura
Vamos lá, né? Vou reiniciar aqui rapidinho, ó. Qual é a maior temperatura máxima prevista? Qual a cidade teve essa previsão? Então a gente vai lá no nosso gráfico e vamos analisar ali quem teve a maior temperatura máxima e quanto foi, né? A maior temperatura máxima foram 32 graus Celsius e foi na cidade de Manaus. Então já coloca aí, ó, 32 graus Celsius, Manaus, e acabou-se o primeiro item, né? Segundo item, qual é a menor temperatura mínima prevista? Olha lá no gráfico, temperatura mínima é o azul, né? Lembrando, coluna azul é a temperatura mínima e a vermelhinha é a máxima, tá certo? Então, ali a gente encontra os 14 graus Celsius como sendo a menor temperatura prevista, certo? Menor temperatura mínima. E, né, qual foi a cidade? Foi a cidade de Floripa, ou seja, foi Florianópolis. Florianópolis. Beleza? Então vamos aí para o item C. Qual é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima previstas para Manaus? Então a gente vai lá no nosso gráfico e olha, máxima de Manaus foram 32 e a mínima foi 29, beleza? Então fazer essa subtraçãozinha bem básica, 32 menos 29, dá pra gente fazer de cabeça, né? Sobra 3, ou seja, a diferença entre essas temperaturas foi de 3 graus Celsius. Então agora no item D, nós iremos lá. Qual é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima previstas para Florianópolis? Então, temperatura máxima de Floripa foi 21 graus, temperatura mínima foi 14. Essa continha a gente consegue fazer de cabeça também, resulta em 7, ou seja, a temperatura de Floripa, a diferença, né, foi de 7 graus Celsius, certo? Então, finaliza aqui nessa segunda questão, beleza? Então, galera, essa terceira questão aí, ela é pessoal, tá bom? Então, eu vou só explicar rapidinho como vocês vão fazer e depois vocês fazem na casa de vocês, certo? Então, terceira questão, pesquise em jornais a temperatura máxima prevista para sua cidade durante 5 dias seguidos e lixe-os abaixo, certo? Então, você vai pesquisar e vai listar aí no seu livro. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Então, vamos lá para a resposta. O item A está dizendo, qual foi a fonte utilizada para obter seus dados? Então, você vai olhar aonde você encontrou. Se foi o IBGE, coloca IBGE. Se foi outra fonte, você coloca o nome também aí da outra fonte, tá certo? Não vão colocar a fonte Google não, pelo amor de Deus. Olha o site que você tirou ou a revista que você tirou. Item B. Com o auxílio de uma régua, construa o gráfico com base nos dados que você obteve. Então você pode até fazer também um gráficozinho de coluna. Ó, faz assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e assim por diante. E aqui coloca as temperaturas, né? 27, 28... e assim por diante, faz os gráficozinhos de coluna, serve, beleza? Aí fica a seu critério, tá bom? Então, e o item C, né? O que você pode concluir por meio desse gráfico? Você vai entender se a temperatura está aumentando, se ela está diminuindo, se ela está instável. E aí você atira a sua conclusão e coloca lá para a gente dar uma olhadinha na sua opinião também, tá bom? Qualquer coisa me manda o gráfico, eu quero ver os gráficos que vocês vão montar para ver como é que vai ficar, tá certo? Então, vamos lá para a página 254 agora, tá bom? Então, aqui na página 254, nós temos aí a primeira questão que é complete usando o símbolo mais adequado a cada situação. Então, nós temos as três principais unidades de medida, que é o quilograma, o grama e o miligrama. Quilograma, coisas muito grandes, né? O grama, uma coisa mediana e o miligrama, uma coisa bem pequena. Então, o item A nós temos, Renato pesa 58. Galera, pelo amor de Deus, não vou dizer que Renato pesa 58 miligramas nem 58 gramas, né? Então, aqui no item A nós temos o quê? Quilograma, beleza? Já no item B nós temos, um passarinho pesa aproximadamente 25. Rapaz, se for 25 quilogramas, é um passarinho mutante, tá? E se for miligrama também é muito pequeno. Então aqui a gente fica com a única opção de colocar, que seria 25 gramas, tá certo? Então vamos aqui para o item C. E aí, 3 o quê, né? A galinha, gente, ela é maior que o passarinho, pelo amor de Deus. Então não vou dizer que é 3 gramas, né? Ou seja, só sobra uma opção para a gente colocar aí, que é o quilograma, né? O KG, beleza? E o item D,
O componente mais importante de um comprimido pesa aproximadamente. E aí? Cara, um comprimido é um negócio muito, muito pequeno. Ou seja, vai ser medido em miligrama, certo? É alguma coisa bem pequena, certo? Então ficamos aí, quilograma, grama, quilograma e miligrama. Segunda questão, escreva por extenso. Galera, assim, ó, aqui, certo? Muita atenção. 3, a gente sabe que é quilogramas, certo? Então vou colocar, ó, 3 quilogramas. E muita atenção. Depois de quilograma, nós temos hectograma, decagrama e depois o grama. Então, eu vou falar 641 gramas, certo? Então, 600 e... Galera, faz o seguinte, eu vou digitar para vocês, tá bom? Vou digitar para vocês. Então, vai ficar assim, ó. Item A, 3 quilogramas e 641 gramas. E o item B vai ficar 4 gramas e 227 miligramas, tá certo? Você sempre fala o nome da última casa, tá? E no item C aqui, galera, nós temos uma outra unidade que se chama tonelada, tá certo? Cada uma tonelada são 1000 quilogramas, tá beleza? Então lá o item C nós leríamos como 20 toneladas. Agora espera aí 5 segundinhos só para colocar aí as respostas digitadas para você conseguir enxergar direitinho, tá bom? Aí, e num passo de mágica, tá aí as 3 respostas, tá? 3 quilogramas e 641 gramas, 4 gramas e 227 miligramas e 20 toneladas. Vamos aí para a terceira questão. Então, aqui na terceira questão nós temos: pesquise e registre abaixo o preço dos seguintes produtos. Então, 1 kg de arroz, 1 kg de farinha e 1 kg de açúcar. Cada um vai pesquisar, certo? Eu vou colocar aqui preços só mesmo para poder resolver a questão com vocês, tá bom? Eu vou colocar o arroz a 4,30, vou colocar a farinha a 4,50. Com certeza não são esses valores, tá? Mas é mais para exemplificar. E o açúcar a 2,40. Então vamos lá. Agora faça os cálculos necessários no caderno e complete. Item A. Se o pacote de 1 kg de arroz custa 4,30, 2 pacotes de 1 kg custam, ou seja, eu vou multiplicar 4,30 vezes 2, tá? Nós sabemos aí que vai dar 8,60. Aí cada um vai fazer o seu, tá certo? Vai pegar os valores que achou e vai resolver essas questões. Item B. Se o pacote de 1 kg de farinha custa, vou botar aqui, 4,50, 4 pacotes de 1 kg custam, ou seja, só multiplicar 4,50 vezes 4, certo? E essa multiplicação vai me dar 18 reais, tá bom? Vou colocar aqui, custam 18 reais. E 4,5 é só pegar aqui, ó, gente, os 18, que são os 4 quilos, falta meio quilo, então vou pegar metade dos 4,50, tá bom? Ou você pode multiplicar, né, o valor da farinha por 4,5. Nesse caso eu vou fazer dessa forma, como 1 quilo é 4,50, meio quilo são 2,25. Então eu somo ali com os 18 e vamos chegar aí a 20 e 25, certo? Item C, se o pacote de 1 kg de açúcar está 4,50, então 10 pacotes, 10 vezes 4,50, não precisa nem fazer conta, são 45 reais, beleza? E finalizamos aqui nossa correção, galera. Espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado tudo. Qualquer coisa, volta um pouquinho, vê um ponto ou outro e até mais. Então, semana que vem nós nos vemos novamente. Tchau, tchau. One, two, three.